Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma reunião do NEPI. Na verdade, reunião do nosso clube de leitura. E hoje nós vamos falar de um livro que foi super requisitado no nosso clube de leitura. Sim, meus amigos, estamos falando aí de Manso e Humilde, Dane Ortland, um livro lançado aí pela Thomas Nelson Brasil em parceria com a Pilgrim. Esse livro disputou ali, juntamente com o livro O Diabo Lê Derrida, do J.K. Smith, e aí nós chegamos no Manso e Humilde, que foi a nossa leitura aí ao longo desse último mês, e nós vamos falar um pouco sobre esse livro, né? E eu estou aqui com meu querido amigo Vladimar, do Gospel Missions. Ele vai estar falando conosco sobre esse livro, tá bom? Você deve estar se perguntando, cadê a Polly? A Polly teve imprevisto, pessoal, ela não pôde estar conosco aqui hoje, tá? Mas na próxima ela estará aqui com a gente, beleza, pessoal? Eu vou compartilhar minha tela rapidinho com vocês, só para... Preparei aqui um slidezinho rápido para a gente dar aqui um panorama sobre a obra do Manso e Humilde. Opa, foi rápido aqui. Gente, vamos falar então sobre essa obra do Dane Ortland, uma obra que está sendo super comentada, podcasts, enfim. E nós trouxemos esse livro para o YouTube também, tá bom? E é um livro que fala sobre o coração de Cristo, né? É, é um livro que fala sobre o coração de Cristo, para nós, pecadores, para nós que sofremos com os nossos pecados, com as nossas mazelas. Mas quem é o Dane Ortland? O Dane Ortland, pessoal, olha aí, esse rapaz simpático aí, olha só, jovial. O Dane Ortland, pessoal, ele é doutor em estudos bíblicos e teológicos pelo Wheaton College, tá? E ele também é pastor, sim, ele é pastor lá na igreja Naperville Presbyterian Church, em Illinois, Estados Unidos. Então, ele tem o trânsito ali entre a academia e também com o ministério pastoral. Então, ele está ali na lida diária com a igreja, está ali na lida diária com os membros, cuidando de ovelhas ali, o que é muito legal. E o Dane Ortland, ele não é novo aqui no Brasil. Ele tem 3 obras publicadas em português. A primeira delas foi o Santificação Profunda, né, lançado pela editora Fiel, e as outras 2 mais recentes, que é o Manso e Humilde, Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre, lançado pela Thomas Nelson Brasil juntamente com a Pilgrim. E em 2022, ali em setembro, no último trimestre ali, a Thomas Nelson Brasil lançou No Senhor Me Refugio. Tá? O Dane Ortland, ele pega os 150 salmos e ele transforma eles em devocionais diários. Tá? É um livro super bem comentado também, né? Inclusive pretendo adquirir, porque é um livro super interessante. Mas sobre o que o livro Manso e Humilde fala? Bom, basicamente, o Ortland ele vai pegar a passagem de Mateus 11:29, onde Jesus ele se coloca, Jesus ele se apresenta como o manso e humilde, né? Muito legal do Ortland, e o Vlad vai falar daqui a pouquinho sobre isso. O legal desse livro é que o Ortland ele dialoga muito com os puritanos, né? Ao longo do livro se vê várias citações, né? Jonathan Edwards, John Owen. Então é um livro muito legal, tá? Então é um livro que enfatiza bastante o amor de Deus, o perdão de Deus, e principalmente esse livro ele nos incentiva a buscar, a fazer com que o nosso coração a cada dia mais se aproxime do coração de Cristo. Então, trabalhar o nosso coração para isso precisa ser a nossa motivação diária, precisa ser um exercício diário, contínuo e até o fim da nossa vida, gente. Então, assim, em rápidas palavras, um panorama rápido, uma apresentação rápida, esse é o livro Manso e Humilde, mas, bom, hoje, como, né,
disse aqui, estamos com meu querido amigo Vladimir, e ele vai falar um pouco para nós, aliás, ele vai falar para nós sobre esse livraço do Dane Ortland. E eu já quero, enfim, eu já quero que o Vladimir incremente aí essa Sim, introdução que a gente fez, e foi bem introdutório mesmo, tá, gente? Então eu sei que o sim. Vladimir tem muito a falar sobre a obra e principalmente sobre o impacto dessa obra na vida dele. Vladimir, meu irmão, é contigo. Obrigado, Lincoln. Bem, como o próprio livro já descreve, o livro é para aqueles que estão cansados, desiludidos, cínicos e vazios. Ou seja, Manso e Humilde é uma obra que, de alguma forma, ela alcança cada um de nós, porque em algum momento nós nos encaixamos nessa descrição, ou em mais de um momento. Nós nos encaixamos nessa descrição devido às labutas da vida, às questões do dia a dia, ou até coisas que aconteceram conosco que nós provocamos. Então, nesse sentido, o livro ele não só alcança um certo perfil de público que pode ser delimitado, mas ele alcança todos nós. Então, nesse sentido, o livro, a recomendação que eu faço deste livro é geral. E por que que ela é geral? Porque o livro ele pega um ponto, e aí eu já vou começar a citar a minha primeira vou fazer algumas referências cinematográficas, vou lançar a primeira agora. Ele pega uma referência de um Cristo que, às vezes, por falta de conhecer esse Cristo, ou por não necessariamente vermos um pouco desse Cristo nos estudos bíblicos, mas acho que principalmente pela primeira situação, nós acabamos vendo Deus como um Deus punitivo. Um Deus como o Deus em outras mitologias às vezes tinham, principalmente acho que a mitologia cananeia trazia um pouco disso. Um Deus punitivo, um Deus que eu tinha que oferecer os sacrifícios, assim, tomar lá da cá. É um Deus, eu ofereço sacrifícios, em troca eu ganho proteção, boas colheitas, outras questões, enfim. Mas Manso e Humilde traz a figura de um Cristo que está, não só está, como quer estar próximo de nós, quer estar diante de nós. E é fundamental entendermos esse Cristo. Por quê? Porque principalmente esse Cristo é um Cristo que, na minha opinião, dois filmes sobre Cristo, outros filmes também reproduziram, mas eu quero destacar dois deles, reproduziram muito bem. Primeiro, mais fresco na memória de boa parte das pessoas, The Chosen. O Jonathan Rumi, a atuação do Jonathan Rumi em The Chosen, traz um Cristo que está e quer estar próximo de nós, um Cristo que estava próximo de seus discípulos, dos 12, próximo também das seguidoras, Maria, por exemplo, inclusive tem próximo também da esposa de Pedro, das outras mulheres que cercavam a Cristo, Zebedeu, outros personagens também, mas até próximo, inclusive essa primeira cena que eu quero citar de The Chosen para falar sobre isso. Próximo também de um fariseu, Shimuel, e para mim essa cena, final da terceira temporada, é uma cena incrível. Por quê? O Shimuel, como outro, e mais outros dois fariseus, eles foram atrás de Cristo porque um judeu que era da região lá um pouquinho mais ao norte da Palestina foi até eles para falar sobre Jesus. E aí o Shimuel, ele fazia parte do grupo de fariseus que não gostava muito do que Jesus estava fazendo. E aí o Shimuel e os outros dois fariseus vão até essa região. E enquanto eles trafegam, vão até essa região, Jesus estava reunindo as pessoas, dando sermões, ensinando. E aí houve o período, no caso, em que as pessoas estavam com fome, período justamente que Cristo faz o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E bem interessante que depois de todo o povo se satisfazer e deles, ao chegarem no local, Shimuel e os outros dois fariseus chegarem até lá, e terem uma análise, recolherem um pouco dos depoimentos das pessoas, que não eram só judeus, mas gentios também estavam ali, segundo o que a série nos traz, o Shimuel ele fica tão perplexo, mas tão perplexo, que ele andava
sem entender o que estava acontecendo e até colocando em choque as próprias convicções que ele tinha. Afinal, ele fazia oposição a Jesus e ao ver tudo aquilo, ele para analisar o que estava acontecendo na vida dele. Mas é interessante que ele encontra Jesus e quando ele encontra Jesus, ele parece um menino indo atrás do próprio pai, porque ele transparecia, e o ator que fez o Shmuel colocou isso muito bem, transparecia alguém que estava em dúvidas, estava sem, com todas essas convicções derrubadas e que precisava de alguém para regar novas convicções, novos processos, para lhe dar entendimento sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Ele encontra o próprio Cristo. E aí é interessante que Cristo não joga na cara dele o quanto que o Shmuel tinha feito oposição a ele, quanto que o Shmuel tinha tentado atrapalhar, mas essa cena é muito comovente para mim porque ele acolhe o Shmuel. Ele acolhe aquele fariseu que foi até ele perplexo, com dúvidas, e os dois saem para orar juntos. Os dois saem para orar e aquele olhar, aquele processo faz entender o espírito do que esse livro nos traz, que é um Jesus que ele sabe quem nós somos, sabe das nossas falhas, mas ele pede, por favor, venha até mim. Venha até mim, por favor. Venha até mim. Ele nos chama. Ou seja, ele está de braços abertos, pronto para nos receber. E assim como eu descrevi, aqui no caso do The Chosen, para dar uma descrição, o Shmuel indo até Cristo, e aí também no Evangelho de Mateus você também vê um pouco disso, no Evangelho segundo Mateus, o Bruce Marciano, que interpreta Jesus, também traz essa questão de um Jesus acolhedor, de um Jesus que, independente do teu passado, ele sabe do teu passado, ele quer te ajudar a corrigir o teu passado e, e quer te ajudar principalmente também a ter um novo futuro, a caminhar com ele. E esse é um processo que, para mim, inicialmente, introdutoriamente, eu queria trazer sobre essa visão de Cristo em manso e humilde. E o autor, o Dane Ortlund, traz isso muito bem, e só introduzindo aqui no começo da obra. Inicialmente é isso. Uau! Essa relação que você faz com The Chosen é. Ah, The Chosen, gente, se você ainda não viu, por favor, assista. Ah, série, meu Deus do céu, é maravilhosa. Não tem como não chorar em muitos momentos do The Chosen, né? Falar dessa série, para mim, eu me lembro do convite de Jesus a Pedro e, nossa, aquele episódio, para mim, eu derramei lágrimas, lágrimas. Depois ainda fui ouvir a música do Projeto Sola, a canção. Meu Deus do céu. Ai, é loucura, loucura. Vlad, me fala uma coisa. Durante a sua leitura do livro, qual o capítulo ou quais os capítulos mais te chamaram a atenção? Olha, assim, eu acho que como o autor David Otlund colocou como argumento inicial, eu fiz marcações de todo o livro, e trouxe aqui algumas citações. E até a partir das citações eu pude fazer algumas inferências, inclusive duas delas eu passei nesse primeiro momento de fala. Uma coisa que muito me chamou a atenção dentro do livro, em todos os capítulos até, é a uniformidade desse ponto que o Orson nos deixa claro. E para mim, eu, eu acredito que a uniformidade do livro, em todos os capítulos, é o melhor ponto. Então, é interessante para mim, e isso, é claro, é algo que a gente espera de um excelente livro, que o livro ele seja uniforme, mesmo que haja oposições em seus capítulos, você espera a uniformidade do livro em todo livro mesmo, o autor ele traz essa uniformidade, ele não cai em incoerência trazendo um Cristo
traz um Cristo que te alivia, mas depois um Cristo que joga na sua cara. Por exemplo, para exemplificar um pouco disso, é bem interessante quando, no decorrer do livro, nós falamos de um Cristo que ele é compassivo e que, às vezes, assim, por conta até da própria limitação que nós temos, nós acabamos entendendo a questão do juízo como até totalmente oposta à sua misericórdia ou o que fizesse uma franca oposição, ou seja, por exemplo, se Cristo ele é misericordioso, ele não pode ter um juízo. Ou, por exemplo, uma outra questão aqui também, se Deus é amor, se Deus é amor, então por que que o mal existe? Outras questões também que nós precisamos nos aprofundar para entender bem, porque querendo ou não, são questões que primeiro nos deixam perplexos. Nós acabamos vendo um pouco dessas questões no nosso dia a dia, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, nós precisamos nos enveredar no entendimento de Cristo. Claro que perfeitamente entender Deus, eu não acho que isso seja possível, mas creio que a Bíblia nos dá ferramentas para ter um bom estabelecimento dentro daquilo que podemos ter, daquilo que podemos regar a nossa vida. E a partir disso eu diria que, olha, toda obra em todos os aspectos, ela para mim, ela foi bem marcante, mas eu consideraria principalmente esses pontos em que, querendo ou não, o autor acaba trabalhando um pouco do amor, do amor de Deus, dessa proximidade, dessa misericórdia de Deus, ao mesmo tempo em que ele trabalha aspectos da justiça de Deus, porque não são aspectos que são oposição, e isso creio que com uma compreensão, com uma imersão, com o entendimento daquilo que Jesus é, daquilo que Deus é, dentro das nossas possibilidades, nós acabamos chegando a essa conclusão, que é o ponto que eu gostaria de trazer aqui. Eu achei muito interessante e quando a gente traz para a nossa realidade, né? Às vezes, no, às vezes nós focamos muito na justiça de Deus, né? Uhum. Um Deus justo, um Deus que condena o pecado, e de fato, Deus é justo e Deus condena o pecado, Deus quer que nós vivamos em santidade. Mas, às vezes, há uma ênfase tão grande na justiça que nós, às vezes, podemos correr o risco de esquecer do outro lado da moeda, que é o Deus amoroso, o Deus compassivo, um Deus que nos chama para um relacionamento, porque nós não podemos esquecer, e é o principal, é que Deus é um Deus relacional. Deus não simplesmente vai lá e dita regras e nós simplesmente cumprimos. Não, não, não. O propósito de Deus para o ser humano, ele é muito maior. Ele é um propósito de intimidade. Ele é um propósito de caminhar junto. E muitas vezes o nosso pecado acaba tornando o nosso olhar para Deus um olhar punitivo, sabe? Do tipo, nossa, ele vai me castigar, ou então, nossa, a mão de Deus vai pesar sobre mim, nossa, eu sou um indigno de me achegar a Deus. Mas nós Uhum. precisamos lembrar que o amor de Deus convida a nós, pecadores, a estarmos juntos com Ele. E nessa caminhada com Ele, nós sermos aperfeiçoados. E nós somos aperfeiçoados exatamente a partir desse amor
que nos envolve, esse amor que faz com que nós desejemos ter um coração igual ao dele, né? Nós sempre, em nossas igrejas, nós crescemos cantando a música do Diante do Trono, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. E, e nós precisamos rememorar mais, né? Esse desejo de ter um coração igual ao de Cristo, né? Porque um coração como o de Cristo envolve nós termos também um olhar mais sensível com relação ao outro, né? Envolve nós termos um coração mais sensível às necessidades que estão à nossa volta, um coração que faz com que nós desejemos ter o caráter de Cristo mesmo, esse caráter manso e humilde, né? Nós até colocamos no story, né, do Nefi, você se considera manso e humilde? Eu sei que 2 pessoas responderam sim. Uau, ousadas, né? 2 responderam não, e o restante, acho que foram, não lembro agora, acho que umas 15 pessoas responderam Uhum. tentando ser. E acho que nós, ao longo da vida, vamos continuar trabalhando sempre para nós Sim, entendermos essa mansidão e essa humildade. Mas, enquanto nós estamos tentando ser, isso já é bom. Isso já é bom. É sinal de que nós queremos nos aproximar ao máximo de Cristo. Nós desejamos agradar o coração dele. Eu acho que isso é muito importante e o livro do Ortland traz isso, né? Traz isso e isso faz com que é, a gente tenha um outro olhar, uma outra perspectiva, e isso abre o nosso campo de visão para enxergarmos coisas em Cristo que nós, às vezes, não conseguimos enxergar, né? Até mesmo porque o pecado faz com que a nossa visão, às vezes, se limite com relação a muitas coisas, né? Mas sim. é muito massa isso. Flávio, eu queria que você falasse um pouco também. A gente Uhum. até falou aqui antes de começar a gravação, mas eu queria que você falasse novamente, porque o Ortland ele dialoga muito com os puritanos, né? Então eu queria que Sim. você falasse um pouco sobre esse diálogo que ele faz com os puritanos, enfim, a forma que ele coloca isso no livro, porque é legal porque ele pega esse texto de Mateus 11:29, ele Uhum. desenvolve a questão de Cristo como manso e humilde, e ao mesmo tempo ele desenvolve isso trazendo os puritanos para esse tema, né? As contribuições dos puritanos sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre isso. Vamos lá. Bem, é interessante, e aí eu acho bem apreciador e quero até me aprofundar um pouco mais depois, é uma questão dos puritanos que é bem interessante, que é a questão dos puritanos de pegar um versículo bíblico, examinar esse versículo de forma profunda, e a partir dele, no caso, puritanos como, vou citar o exemplo do John Bunyan, por exemplo, outros também, então, o próprio tem o Joe Owen também, que fizeram isso, entre outros. O Thomas, vou pegar aqui outra anotação, Thomas Goodwin também é um outro citado no livro, inclusive. Eles pegam um versículo e extraem desse versículo, de forma aprofundada, verdades bíblicas que nos ajudam a compreender não só o versículo dentro do macro contexto que a Bíblia nos traz, mas também o contexto que fortalece aquilo que o autor, o Otlund, traz ao longo do livro, Dane Otlund traz ao longo do livro. E uma coisa que é interessante de pensar, e o versículo para mim que
além, claro, de Mateus 11, 28 e 30, que é essa passagem que Jesus fala sobre vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu achei muito interessante, inclusive, até no ponto do livro, um outro versículo que é João 6:37. Houveram outros também, mas eu quero citar esse em primeiro lugar. Por quê? Porque quando ele fala o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, é interessante também que até no próprio livro você vê um diálogo. Mas e se eu fiz isso? De modo nenhum vou te lançar fora. Mas o meu pecado é imperdoável. De modo nenhum eu te lançarei fora. Ou seja, de novo, como nós ressaltamos aqui no começo da conversa, nós vemos aqui um Cristo, que é um Cristo que tem que ser examinado, principalmente tem que ser apresentado, porque esse Cristo é o Cristo que veio e morreu em nosso lugar, passou por tudo aquilo que tinha que passar, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas de um Cristo que está com os braços abertos para nos receber, braços abertos para nos receber, e isso que esses autores, o Goodwin, o John Bunyan, o Owen, até o Jonathan Edwards também, outros autores, outros teólogos citados, eles deixam isso muito claro. Apesar de trazerem algumas microdiferenças ao longo dos pontos, eles são uniformes nesse sentido em falar desse Cristo, em trazer esse Cristo que está, não só do Cristo, mas toda a Trindade, ela está querendo que nós venhamos, nós é, deixemos um pouco de lado essa questão do pecado no sentido de dizer, olha, o pecado, você pecou, ok, mas o teu pecado ele não é um impeditivo para você se chegar a mim. Porque, veja bem, porque vamos lá, é, Jesus ele veio justamente para nos salvar do pecado, nos dar vida. E como é que eu vou, por exemplo, como é que eu vou chegar a Deus a partir do momento que na Bíblia fica claro que eu sou pecador? Como eu vou chegar a um Deus que pode me consertar se eu acredito que eu não preciso de conserto? Se eu acredito que eu não preciso de ajuda? Por exemplo, vamos lá, trazendo uma outra análise rapidinho, uma outra situação. Como é que eu vou no médico se eu não estou doente? Como é que eu vou no médico se eu não preciso de ajuda? Um especialista qualquer. Como é que eu vou tirar dúvidas de um professor se eu não tenho uma dúvida? Como é que eu vou consultar o pastor se eu não tenho uma dúvida dentro de um texto? Se não acontecer alguma situação que eu estou precisando de ajuda, de esclarecimento? Olha, eu creio que a partir desse ponto em que nós reconhecemos a nossa culpa, a nossa falha, Jesus ele nos diz, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui justamente para te ajudar com essa tua miserabilidade, com essa tua culpa, para te consertar. Tudo que eu quero é que você venha. Quero é que você venha até mim. E, inclusive, isso é um ponto aqui no finalzinho, nas últimas palavras, vá a Jesus. Até as duas regrinhas que o autor coloca. Vá a Jesus. E a segunda regra lembra da primeira. Lembra da primeira. Repita a primeira. E isso é um ponto que os teólogos aqui, todos eles, os puritanos, eles deixaram isso muito bem claro e esse é um ponto que eu quero enfatizar deles. Muito legal, Flávio, isso que você falou, porque, gente, só para deixar claro, a pretensão do Ortland não é ignorar a questão da justiça. A Uhum. questão do Ortland é a seguinte: a questão do Ortland é o pecado não pode impedir você a se achegar até Cristo, porque Cristo nos chama para virmos até Ele.
Porque, evidentemente, Cristo sabe das nossas mazelas, Cristo sabe dos nossos pecados, sabe da nossa luta. E nós precisamos nos achegar até Ele se nós quisermos vencer essa luta, vencer esse pecado. Então, é um livro que chama a mim e a você para nós, nas nossas mazelas, nos nossos pecados, irmos para a cruz, irmos para Cristo, irmos para os braços de Jesus. É isso que o Ortland está falando no livro, e ele chama no livro, né, esses autores puritanos, né, como o John Owen, o Bunyan, acho que o Jonathan Edwards também. Então ele vai chamar os puritanos também e falar sobre esse aspecto conosco, né? Flávio, que essa obra, que essa obra significou para você? Quais as grandes lições que você tira a partir dessa leitura de Manso e Humilde, e por que você recomenda a leitura desse livro? Vamos lá. Lições. Lembrar, no meu caso específico também, eu dou um depoimento pessoal, lembrar de que, como até foi falado aqui, de que a minha culpa, minha falha, ela existe, mas ela não pode ser um impeditivo para me acessar a Cristo. Vou até falar um pouquinho, trazer alguns exemplos, e aí depois eu vou prosseguindo aqui. Por quê? A partir do momento em que eu acredito que a minha culpa, ela não pode ser consertada por Cristo, eu posso estar cometendo um perigo de incredulidade, posso estar cometendo um pecado de incredulidade. Por quê? Porque uma vez que eu sei que Cristo tem conserto, uma vez que Cristo pode consertar, que Cristo pode me ajudar, pode me oferecer o auxílio, eu estou dizendo, Cristo, eu não quero a tua ajuda, eu vou resolver as coisas do meu jeito. Eu vou fazer as coisas, vou seguir as minhas regras, vou deixar a vida me levar, pegando uma referência musical aqui. Eu vou eu vou tocar o barco da forma como eu acho melhor. E no caso, como já ressaltamos aqui, a obra ela passa o argumento de que Jesus, Deus está de braços abertos para nos receber. E nesse sentido, a obra me ajudou pessoalmente a lembrar disso, porque às vezes com as dificuldades nós pensamos, puxa, pela nossa limitação, acabamos duvidando e até achando, será que Deus está pensando nisso? Será que ele se importa? Na verdade, é que não só esse livro deixa claro também, a própria passagem da Escritura, outros livros, vou até citar outro exemplo aqui daqui a pouquinho, outros livros de outros teólogos, até a própria Escritura, deixam claro, sim, Cristo ele está de braços abertos, ele se importa, ele quer nos auxiliar, quer nos ajudar. E esse é um ponto, até inclusive vou trazer até uma outra obra aqui rapidinho, que essa obra me fez lembrar muito de um teólogo que ele não é puritano, ele foi citado uma vez apenas, mas me fez lembrar muito de Confissões, de Agostinho. Por quê? Tem aqui na tradução do pastor Brian Kibuka, inclusive gostei muito não só da edição, a tradução também é belíssima. Agostinho, ele cita aqui, fazer uma leitura de uma passagem aqui, os que buscam o Senhor te louvarão, pois os que te procuram te encontrarão, e os que te encontrarem te louvarão. Deixa-me buscar-te, Senhor, invocando-te. Deixa-me te invocar por acreditar em ti, pois tu foste pregado a nós. É a minha fé, Senhor, que te invoca, a fé que me deste, que me inspiraste pela humanidade do teu Filho, pelo ministério do teu pregador. Tem outro ponto aqui também, tu és o Deus e Senhor de tudo que tu criaste, e em ti as causas de todas as coisas fracas permanecem firmes. As fontes de todas as coisas mutáveis permanecem imutáveis, e as razões de todas as coisas irracionais e temporais vivem eternamente. Responda a minha oração, ó Deus, e em tua piedade diz-me, miserável como sou, se houve uma idade anterior à minha que morreu e deu lugar à infância. Ou seja, nesse sentido,
é, além da confirmação da própria Escritura, de que Deus ele quer estar próximo a nós. E isso, Deus, tanto Deus do Antigo e Deus do Novo, eles não se opõem, eles são o mesmo Deus. Ele estava próximo do seu povo no tempo do Antigo Testamento, e da mesma forma como ele estava com a igreja no Novo, é o mesmo Deus que quer estar próximo de nós também, nas nossas questões. Não há uma questão que seja inferior, que deixe Deus de forma, o que que eu vou fazer? Não, ele sabe o que tem que fazer. Ele está acima de qualquer tempestade, de qualquer prova. E esse é um ponto que, para mim, a obra me fez lembrar. E tem que ser lembrado, de fato, essa questão também, que até é confirmada dentro da palavra, dentro de outras leituras também. E aí, para citar um outro exemplo cinematográfico, eu queria lembrar, puxando até um pouco a sardinha para o meu lado também, no trabalho, em outro canal que eu tenho no YouTube, eu fiz uma análise de um filme, A Missão, e tem uma cena que eu queria lembrar, trazendo uma rápida sinopse do filme. O filme, ele traz a história de um homem que era traficante de escravos e que tinha matado seu irmão, porque o seu irmão estava tendo caso com a noiva dele. Ele descobriu e as leis deixavam indicado a ele que se ele quisesse, ele podia matá-lo, não teria problema nenhum. Eu matá-lo. Eles foram resolver a questão num duelo, os dois. Ele e o irmão, ele mata o irmão no duelo. Só que aí ele se culpa. Ele se culpa pela morte do irmão e pela vida que ele levava e acreditava. Eu não tenho mais perdão. Eu não tenho mais perdão, para mim já deu. Olha essas coisas ruins que eu já fiz na minha vida. Até que chega um momento que um padre vai dentro da prisão e fala a ele que ele tinha perdão, sim. Tinha perdão para ele. E de início ele foi liberado porque, por exemplo, como a lei previa que por ser um duelo ele não seria condenado pela morte do irmão, ele sai da prisão. Mas ainda assim ele se sente culpado por tudo que ele fez ao longo da vida. E o padre o levou para trabalhar justamente com aqueles índios que ele capturava anteriormente. E ele acreditava, não tenho perdão, se eu encontrar com os índios vão querer me matar, enfim, por aí vai. Chega um momento que ele se encontra com uma tribo e de imediato os índios logo o reconhecem. Logo o reconhecem, sabia que ele era um ele era um traficante de escravos. Só que aí o padre e os outros acabam intermediando a conversa, dizendo que, olha, ele era já uma outra pessoa, mudada, ele tinha sido transformado. Chega um momento que os índios não acreditaram muito na conversa, e até um deles, inclusive, vai para cima dele, tenta alguma coisa, mas acaba não indo muito para frente, e nesse intempério, o que acontece? É... Outros índios vão até ele e transparecem a ele de que ele foi perdoado. Ele cai num pranto. Ele cai num pranto, parece que um peso. Ele estava carregando um peso enquanto ele ia até a tribo. Um peso até que os outros padres não entendiam por quê. Mas no momento que isso acontece, ele solta esse peso. Ele solta esse peso e cai em prantos como se como se ele tivesse sido aliviado de um grande peso. E esse foi o ponto de que o que que ele faz a partir desse momento? Antes ele era um traficante de escravos, ele passa a lutar, traficante de escravos índios, capturava índios para vendê-los depois. Ele passa a lutar em favor dos índios, e é interessante ver o quanto que a vida dele, a trajetória dele foi transformada. Foi transformada. E isso é um ponto que a obra deixa claro também de que Cristo ele morre em nosso lugar, ele nos ama até o fim,
ele passou por tudo aquilo que ele passou, e essa é uma outra lição também que ficou para mim, justamente para morrer por pecadores miseráveis como eu, você, todos nós. Todos nós temos o nosso quê de culpa, os nossos pontos fracos. Se fizermos uma análise própria, vamos ver que tem coisas que a gente mesmo olha e puxa. Eu não me aguento. Eu não me aguento. Eu sou alguém horrível. Eu faço coisas que às vezes eu mesmo não queria fazer, mas eu faço. Quantas coisas que eu já fiz que eu eram erradas. Por exemplo, se teve situação de mágoa com pessoas, quantas pessoas que eu já magoei, ou quantas pessoas que me magoaram, eu acabei ficando levando um pouco desse peso. Mas quando Cristo ele entra, ele por conhecer melhor essas tentações, por passar por aquilo que nós passamos, ele se compadece de nós e diz: olha, vem cá, me dá esse peso, me dá esse peso que você tanto carrega. Eu posso tirar esse peso de você. Eu posso mudar a tua vida. E da mesma forma como eu contei nesse exemplo do filme da Missão, por isso que eu acho esse filme sensacional, eu gosto muito do filme, além do elenco, da trilha sonora que o filme tem, a mensagem que o filme traz, uma mensagem de remissão muito legal, é, é lembrar desse Cristo que, claro, ele lembra das nossas falhas de novo. A gente não está anulando a justiça, sabe que temos falhas, mas ele diz, olha, é, é mais natural para Deus, isso o Watson deixa claro, exercer sua misericórdia. Para ele, é, ele não faz com agrado quando ele, por exemplo, tem de punir alguém. Isso, Lamentações 13:33 deixa claro que o juízo de Deus é estranho para ele. Porque olha só, é, quantas chances que Deus não deu, e aí a gente pega outras questões, Deus teve que punir, mas quantas chances que Deus não deu antes de estabelecer sua punição? Só que chegou no ponto de incredulidade, dizer, olha, Deus, eu não quero as tuas regras, eu não quero aquilo que tu me oferece, eu quero fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho melhor. Eu não quero você, eu quero ser o meu Deus. Esse é o ponto. E aí, além da questão de ter esse Jesus que está diante de nós, é lembrar também de que, independente do nosso estado, se nós vamos até Ele está de braços abertos para nos receber. Filho, vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero que você venha. Eu quero que você esteja comigo. Eu quero levar esse teu fardo que você tanto carrega. Eu posso aliviar o teu peso. Eu posso mudar a tua vida. E esse é um ponto que, para mim, são duas questões, e deixei outras até implícitas dentro dessas duas, que me fazem recomendar essa obra para todos nós, cristãos, para que, não só para nós mesmos, quando nós caímos em algum pecado, lembrar de que Cristo pode nos aliviar, mas até em discipulados, até essa transmissão na igreja, até na pregação para pessoas que não conhecem a Cristo, nós lembrarmos a elas de que, olha, você pecou, pecou, você tem pecado, mas tem alguém que pode mudar isso. Tem alguém que pode mudar essa história. Tem alguém que pode te dar o remédio que você tanto precisa. Tem alguém que pode dizer: vem cá, deixa-me transformar a tua vida. Eu quero mudar a sua vida, mas eu quero que você venha até mim. Quero que você venha até mim. Eu quero que você saiba que, apesar do seu pecado, eu posso. A minha graça está aqui. Não duvide dela. Não vire as costas para ela, porque no fim das contas, já encerrando, não é por vontade de Deus que o ser humano vai para o inferno. O ser humano vai para o inferno, infelizmente, por escolha própria, por rejeitar aquilo que Deus tem a oferecer. E por isso, lembrando desse Deus que exerce essa misericórdia, que quer estar diante de nós, é fundamental para saber que, apesar das nossas culpas,
Ele sempre está lá para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É isso. Uau! Mano, incrível, incrível. Fechou com chave de ouro. E, pessoal, essa é a proposta do livro do Watson, né? É fazer com que nós nos acheguemos a Cristo, né? Há uma nova vida para nós. Essa nova vida ela está à disposição para mim, para você, enfim, para todos nós. Basta nós reconhecermos a nossa miséria, o nosso pecado e realmente falarmos para Deus, Senhor, eu necessito da tua graça e da tua misericórdia. Eu necessito do teu toque. O Ortland, no último parágrafo do livro, ele vai dizer o seguinte: o que quer que esteja se desmoronando na sua vida, onde quer que você esteja preso, isso continua sendo verdade, inevitavelmente. O coração dele, sempre manso e humilde, é por você, pelo seu eu real. Então vá até ele. Esse lugar na sua vida onde mais tem derrota, é ali que ele está. Ele vive ali, bem ali, e o coração dele é por você. Não quando essas trevas passarem, mas em meio a essas trevas, ele é manso e humilde para contigo. A sua angústia é o lar dele. Vá a ele. Se você conhecesse o coração dele, você viria. E é incrível esse fechamento do livro Manso e Humilde. E, enfim, eu, Vladimar, o Nefi, né? Nós recomendamos a leitura dessa obra, Manso e Humilde, Dane Ortland, Thomas Nelson Brasil em parceria com a Pilgrim. Vlad, meu querido, deixe para nós suas redes sociais, canal do YouTube, mano, aproveita aí, faz o seu merchan, faz teu nome. Vamos lá, então. Obrigado. Bom, se vocês quiserem me acompanhar, as redes sociais que tenho usado muito para trabalho, principalmente a Gospel Missions, no Instagram, no YouTube, com o propósito de falar um pouco de missões, de trazer um pouco de teologia também. Inclusive, essa semana começamos a ler um pouco da obra de Confissões do Agostinho, um novo projeto. Inclusive, temos trazido até um pouco relatos de missionários, dado a oportunidade, às vezes, aos missionários que, às vezes, no culto, por conta do tempo, acabam não tendo a oportunidade de falar muito dos seus trabalhos, e aí, na Gospel Missions, o nosso propósito é esse também. Além disso, no Soulflad, e aí o Soulflad você pode, S-O-U-L, Flad, F-L-A-D, você pode me acompanhar no YouTube, no TikTok e também no Instagram, Soulflad77, para que aí já a análise é outra. O nosso propósito ali é falar um pouco de arte, principalmente literatura e cinema, mas falando um pouquinho de pintura, outras artes também, fazendo uma análise, inclusive alguns episódios, como eu citei, inclusive a missão, me ajudou a compreender um pouco daquilo que o Osmond abordou dentro do livro. E aí eu recomendo vocês a nos seguirem. Agradeço só pelo fato de assistirem o vídeo. Só pelo fato de você assistir o vídeo, eu já te agradeço. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado ao Nef, obrigado à pessoa do irmão Lincoln. É um prazer estar aqui com vocês. Vlad, prazer é todo nosso em ter você conosco aqui. Mano, brigadaço por esse encontro riquíssimo falando sobre essa obra aí, Manso e Humilde, tá bom? Pessoal, acompanhem o Vlad, tá bom? Se inscrevam nos canais, no Gospel Mission, no Sou Vlad, também no Instagram, tá bom, pessoal? Acompanhem, enfim, acompanhem o trabalho do Vlad aí também. Beleza, pessoal? Galera, nos vemos na próxima. Logo, logo estamos de volta com um novo livro e, enfim, fiquem ligados no Nefi, tá bom? Acompanhem o Nefi
aí nas redes sociais, aqui no YouTube, né, Núcleo de Estudos Fé Inteligente, e também no nosso Instagram, @Nefi Estudos. E se você ainda não faz parte do nosso grupo de participantes do WhatsApp, para você ficar por dentro da nossa agenda de reuniões e também das discussões que nós promovemos lá no grupo, o link está na bio do Instagram, tá bom? @Nefi Estudos. Galera, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.